Aqui nós temos mais uma produção textual que faz referência ao gênero literário haikai. E esse gênero é importante nós levarmos em consideração porque ele trata de diversos assuntos de grande importância para nós entendermos como é que funciona a prática literária, como é que ela se desenvolve e, acima de tudo, como é que a beleza ela pode ser associada com poucas palavras e assim encantar as pessoas que leem. Nós vamos aqui agora para as características do haikai. A primeira característica que nós devemos levar em consideração é que o haikai é um poema de origem japonesa, ou seja, envolve todo um aspecto cultural do povo japonês, principalmente na forma como eles observam os fenômenos da natureza, a ideia de simplicidade, a ideia de associação, de contemplação com as coisas simples. Então, todos esses elementos, eles refletem a produção dos haikais e refletem também esse aspecto cultural do povo japonês. A outra característica que nós devemos levar em consideração é que o haikai é um poema formado por 3 versos. Então, acima de 3 versos ou menos de 3 versos não é um haikai. Então, a forma que o haikai tem, nítida e clara, é a presença de 3 versos. 3 versos. A outra característica que nós devemos levar em consideração sobre o haikai é que ele tem uma abordagem temática envolvendo os aspectos da natureza. Então, por mais que eu tenha diferentes haikais, o tema central, a abordagem central que ele trabalha é sobre os aspectos da natureza. Então, a natureza, ela é o objeto na qual as pessoas, os poetas que trabalham com haikai, vão se fundamentar para a criação desses poemas, desses haikais. Porque se não tiver a presença da natureza, não se configura como um haikai, e sim outro tipo de poema. A outra característica, que nós devemos levar em consideração é a questão da simplicidade. Então, os haikais, eles trabalham com os aspectos da natureza e também tem esse lado simples, contemplativo das coisas. Então, se nós formos analisar os exemplos, todos vão tratar sobre a questão da natureza de uma forma simplificada. Então, não é necessário uma descrição minuciosa dos aspectos da natureza. Não há necessidade de explicar o que é água, o que é aquele determinado animal, ou o que é a luz, não. Eu utilizo esses fenômenos, eu utilizo esses aspectos da fauna e da flora e começo a desenvolver um texto poético que, ao ser lido, vai trazer uma noção de simplicidade, uma noção de contemplação da natureza dos fenômenos. É como se cada autor do haikai, cada poeta, ele fosse contemplando como um simples observador, e ele vai descrevendo, ele vai alinhando os fenômenos que ele está observando dentro do aspecto da produção deste poema, do haikai. A outra característica que nós devemos levar em consideração é que ele é um poema formado por 17 sílabas poéticas, ou seja, se for menos ou for mais de 17 sílabas poéticas, não deve ser considerado um haikai. Ele precisa obedecer às 17 sílabas poéticas e está organizado também de acordo com os versos em 3 redondilhas. O primeiro verso com 5 sílabas poéticas, que nós vamos chamar de redondilha menor. O segundo verso com 7 sílabas poéticas.
que nós chamamos de redondilha maior, e o último verso com 5 sílabas poéticas, que nós vamos também chamar de redondilha menor. Então, de acordo com os versos, nós vamos observar aquele que tiver mais sílabas, nós chamamos de redondilha maior, e aquele que tem menos, nós chamamos de redondilha menor. Então, a característica que vocês precisam, essa eu acredito que seja a mais necessária para vocês produzirem os seus haikais. A forma, ela tem que ser preservada. Porque se ela não for preservada, não tem como a gente desenvolver o haikai e nem tampouco a gente faz a exaltação do clássico. Ou seja, não tem como eu fazer essa abordagem com os temas da natureza, com essa noção de simplicidade, se eu não tiver essa forma para sustentar todo esse texto poético, no caso deste haikai. Aí nós temos o seguinte exemplo de haikai. Um doce ruído interrompe meu sonho. Gotas de chuva sobre a folhagem, sobre a folhagem. Então nós temos aqui um exemplo de haikai. Nós temos os 3 versos e eu tenho a separação, a contagem das sílabas poéticas e tenho a classificação da redondilha. Primeiro verso: do, se, i, dó. Redondilha menor. Interrompe o meu sonho. Redondilha maior. Gotas de chuva sobre a folha. Redondilha menor. E aqui nós observamos a estruturação, composta pelos 3 versos, e fazemos a contagem das sílabas poéticas. 5, 7, 5. No total, dão 17 sílabas poéticas. E por último, a proposta de produção que vocês irão realizar. Vocês irão desenvolver 2 haikais com temáticas da fauna e flora brasileira, podendo também agregarem aspectos das paisagens, do nosso território. No que se refere ao quê, professor? Eu vou associar algumas plantas, alguns animais, algumas paisagens da natureza brasileira. Então, vocês irão fazer essa associação e vão produzir 2 haikais. Entendido? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem e eu estarei tirando as dúvidas de vocês em relação a isso. Viu? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.